no espectro, né, a gente no espectro autista, a gente se depara com muitos casos de sensibilidades, né, e uma delas é a parte sensorial, de olfato e de paladar, né, eles sentem muito mais sabor do que nós típicos, eles sentem muito mais cheiro e cada um vai ser diferente, um vai sentir mais cheiro, o outro vai sentir mais sabor e tem a situação que vai sentir os dois. Mas para eles, o que para nós às vezes um sabor ele é muito, o doce, né? Ele já tem um impacto, mas para eles vai ter muito mais, eles recebem muito mais informação. Isso mexe com a parte sensorial, a parte do cérebro, né? Desperta muitos, liga muitos mecanismos cerebrais. Então, por isso também acontece muito a seletividade alimentar no espectro. Então, hoje já tem alguns estudos e a gente consegue ir desmembrando, né, os nutrientes e vitaminas. Então a gente já tem algumas vitaminas, alguns minerais que trabalham nessa parte de reforçador de sabores. Então, às vezes essa criança está com déficit nutricional de vitamina A, outras vitaminas, e que fazendo o ajuste disso já vai reduzindo essa sensibilidade, mas o tratamento em si é realmente fazendo essa oferta de outros alimentos de formas diferentes, porque sim, precisa respeitar também a particularidade dessa criança autista, né? E essa sensibilidade ao paladar deles. Como? Testando. A gente vai apresentar, para mim o grelhado é muito saboroso, ou o molho é muito saboroso, né? E é aceitável, mas para ele é uma tortura se apresentar com algo, né, em forma de molho. Então a gente vai fazer para ele grelhado, sem tanto tempero ou com mais tempero para tirar um pouco do sabor da própria carne ou do macarrão, enfim, dos alimentos. Hoje, se a gente for falar de nutrição, né, ela é essencial para o ser humano. Uma, porque os alimentos que a gente ingere hoje ou que são ofertados para a gente não tem mais a densidade nutricional que tinha antigamente. Solo mudou, temperatura, enfim, sementes. Então, quando a gente vai falar agora do autismo e quando a gente vai falar dessas alterações neurológicas e gastrointestinais, que podem como não podem ter, mas na maioria dos casos sim, a gente precisa falar em nutrir essa criança. E o nutrir essa criança é impactar na saúde dele, e na saúde dele vai impactar no desenvolvimento neurológico, porque se eu falo que complexo B, vitamina B12, colina, que é um nutriente que tem dentro da gema do ovo, interfere nas sinapses, nas alterações, nas conexões neurais, eu falo que para eu ter um desenvolvimento cognitivo adequado, eu preciso de nutrientes. Né? E da mesma forma que se eu falo que eu preciso formulação de hormônios para desenvolvimento e que isso é absorvido ou inicia-se a síntese no intestino, eu preciso ter esse substrato para ter esse desenvolvimento, essa absorção de vitaminas, de minerais, para fazer o nosso metabolismo funcionar adequadamente, porque ele é uma catraca, uma maquinazinha que precisa de vários itens. E os pais às vezes não têm essa conscientização do que é a nutrição, né? Porque a gente tem a informação de que comer é um ato de comer. Hoje a gente come por prazer, hoje a gente come por tristeza, hoje a gente come para comemorar e na verdade comer é combustível, né? E é o combustível que vai fazer o meu corpo trabalhar adequadamente ou não. Então, no autismo, a gente precisa entender que existe sensibilidades, né? Existe a necessidade da retirada de alimentos inflamatórios, porque se eu tenho uma alteração neurológica, eu tenho um corpo inflamado, né? Se você me pedir para resumir uma criança autista em uma palavra, vai ser inflamação. E para combater a inflamação, eu preciso de alimentação.
A retirada desses componentes inflamatórios como o glúten, a caseína, né, a própria lactose, a soja, hoje em dia recebe-se, só o que falta é você falar que tem que tirar esses componentes. Sim, não é porque às vezes tem a alergia que precisa fazer essa retirada, mas eles são componentes com alto poder alergênico e que vão fazer com que eu tire uma camada de proteção do meu intestino e que eu cause hipermeabilidade. Joyce, o que significa hipermeabilidade intestinal? Significa que onde eu tenho uma barreira protegendo a minha corrente sanguínea de recebimento de toxinas, eu crio aberturas onde eu consigo ter esse contato de toxinas direto com a corrente sanguínea. Se eu falo que no autismo a gente tem uma tendência a uma desordem neurológica e inflamação, e se toxinas estão tendo contato com a minha corrente sanguínea, o que eu estou fazendo com isso? Potencializando. E quem que vai prevenir isso? A alimentação. E isso vai impactar em melhora do desenvolvimento, melhora do comportamento, melhora do sono, enfim. A diferença hoje de você fazer um acompanhamento com uma nutricionista tradicional ou até mesmo uma nutricionista funcional e uma nutricionista funcional direcionada ao TEA é a especialidade, né? Como eu falo, a gente tem alterações específicas no autismo, específicas na parte neurológica e específica no trato gastrointestinal, que é da boca até o ânus, que são várias, não é uma receitinha de bolo, né? Pode ter hipermeabilidade, pode ter inflamação intestinal, pode ter disbiose, pode ter diarreia, pode ter constipação crônica, né? Pode ter dores, pode ter alergias, são sensibilidades que o TEA tende a desenvolver. Não são todos, mas é a grande maioria. E eu preciso saber onde cada alteração dessa vai impactar na parte neural. E se você não sentar e estudar isso em específico, você não vai saber fazer um atendimento adequado para o TEA, para o desenvolvimento.